Na estreia de Marcelo Cabo, o CSA terminou perdendo para o América de Natal, jogando no Rei Pelé, jogando em casa. Falar um pouquinho na sequência do vídeo como o CSA se comportou, como saiu para jogar, como se defendeu, como atacou, algumas mudanças promovidas pelo Marcelo Cabo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje trazendo mais um guia do Campeonato Brasileiro, dessa vez para falar da Série C, dessa vez para falar da estreia do Marcelo Cabo pelo CSA. O CSA terminou perdendo mais uma vez em casa para uma equipe que estava na zona de rebaixamento da competição, perdeu para o América de Natal 1-0. Jogo que marcou, né, o reencontro do CSA com o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo promoveu algumas alterações importantes na estrutura do CSA que eu vou trazer aqui durante o vídeo, mas foi um CSA que mais uma vez não empolgou, longe disso, né? Um grupo realmente com muitas limitações e o Marcelo Cabo até tentou trazer algumas novidades, tentou trazer algum elemento novo para o jogo, mas não conseguiu conquistar os 3 pontos. Dificulta demais a vida do CSA na competição. A gente olhando agora a tabela, o CSA, o 12º colocado, com 13 pontos, o América de Natal, que estava na zona de rebaixamento, está com 12 pontos, é o 15º colocado. O CSA já começa a olhar um pouco mais para baixo do que para cima. Lembrando que a Série C tem um G8, e aí o CSA termina já olhando ali para um Z4, talvez. Se não conseguir engrenar, já pode pensar, assim, o torcedor azulino em olhar também um pouquinho para a parte de baixo da tabela. Mas o vídeo não é nem tanto para trazer um pós-jogo, é mais para trazer a análise do CSA, como o CSA se comportou em campo. A estrutura realmente que o Marcelo Cabo propôs para o jogo. E dá para dizer que o Marcelo Cabo, apesar do pouco tempo, teve algumas alterações sim na forma do CSA jogar. Você já acompanha aqui embaixo a escalação inicial do CSA na partida, já com algumas novidades, já com algumas mudanças. Estou puxando aqui para vocês essa escalação. CSA teve o Dalberson no gol, novidade alguma, inclusive na apresentação, né, pós-apresentação do Marcelo Cabo, eu trouxe uma provável escalação do CSA, na verdade uma provável formação do CSA com 4 jogadores no meio de campo, e foi o que aconteceu. Então, Dalberson no gol, o Arnaldo na lateral direita, teve o Ednei e o Foster na zaga, o Hernandes na lateral esquerda, Bruno Matias, Cedric, Thomas Bastos e o Rodolfo no meio de campo, e no ataque o Taliari e o Robinho. Essa foi a escalação inicial do CSA. Não foi exatamente assim que o CSA foi distribuído em campo. Vou trazer aqui algumas movimentações, inclusive começando com o CSA, só trazendo esse destaque para o meio de campo. O Cedric ao lado ali do Bruno Matias, em muitos momentos o Cedric avançando um pouco mais, mas o Thomas Bastos ocupando ali a região central, mas caindo um pouco mais para a meia esquerda, o Rodolfo ocupando a região central, mas caindo um pouco mais para o lado direito. Então, o meio de campo, destacar esse quadrado aí no meio de campo, que nem sempre foi assim que se comportou. Mas bora falar um pouquinho da saída do CSA. Em grande parte, a saída do CSA teve essa configuração aí desses 3 homens. Então, Foster, o Ednei e o Bruno Matias. O Bruno Matias sempre sendo esse homem um pouquinho à frente. Ele nem ficava entre os zagueiros, ele ficava realmente um pouquinho avançado ali para ter essa base na saída. Muitas vezes o CSA saiu nessa base aí, com 3 homens, o Bruno Matias sempre sendo esse primeiro homem à frente dos zagueiros. Uma outra forma de sair do CSA foi essa daqui que você está acompanhando. O Foster centralizado, o Ednei caindo pelo lado direito e o Hernandes pelo lado esquerdo. Por que o Hernandes normalmente ficava? Porque o CSA tinha 2 atacantes. Normalmente, na verdade, o Robinho ficava do lado esquerdo, o Taliari centralizado, precisava de alguém para ocupar a ponta direita, e esse alguém em muitos momentos foi o Arnaldo. Então o Arnaldo tinha mais liberdade para avançar do que o Hernandes. O Cedric às vezes cobrindo essa saída do Arnaldo e o Bruno Matias sendo esse homem à frente dos zagueiros. Então, 2 saídas que foram mais constantes no CSA foram essas, ou o Bruno Matias à frente dos 2 zagueiros, ou tendo uma saída de 3 liberando o Arnaldo. CSA se comportando sem a bola. Trazer apenas esse campinho para o CSA sem a bola. Num 4-1-4-1. Não foi sempre assim que se defendeu. Às vezes, 2 homens saíam para fazer ali uma primeira linha de 2 homens à frente, para incomodar um pouco mais a saída do América. Mas em grande parte, principalmente em boa parte do início ali do segundo tempo, foi um CSA que a configuração foi essa aí, um 4-1-4-1. Bruno Matias sempre sendo esse homem entre a linha dos zagueiros e a linha dos jogadores do meio de campo, sempre fazendo essa cobertura.
Repetindo, em alguns momentos o Thomas Bastos avançava, em alguns momentos o Rodolfo avançava para ficar ali ao lado do Tagliari, mas em grande parte foi nesse 4-1-4-1. No ataque, e aí eu vou trazer aqui mais de uma configuração no ataque, mas sempre o Bruno Matias sendo esse volante mais próximo para recomposição, o Cedric às vezes cobrindo essa saída do Arnaldo. Falei sobre a questão do Arnaldo virar um ponta direita, foi algo que aconteceu com muita frequência, o Rodolfo caindo um pouco mais para a meia direita, o Thomas Bastos caindo um pouco mais para o lado esquerdo, e olhando aqui, ó, trouxe mais um campinho no ataque 1 para justamente ter essa interação. Então teve a interação muito grande do Hernandes, Thomas Bastos e Robinho pelo lado esquerdo. Sempre quando a jogada corria por lá, os três jogadores participavam, ou pelo menos tentavam ter uma interação por ali. Pelo lado direito foi um pouco mais frequente, o Cedric, o Rodolfo e o Arnaldo, tendo essa interação. Só que era um CSA que não conseguia encaixar passes para o Tagliari, ficava muito nessas jogadas pelo corredor direito ou pelo corredor esquerdo, mas não conseguia encontrar o Tagliari em grandes situações. No primeiro tempo, o Tagliari teve apenas uma grande oportunidade. E foi basicamente esse. Dois lados de campo afastados. O Rodolfo, em alguns momentos, caía um pouco mais para o meio. O Thomas Bastos também caiu um pouco mais para o meio. Mas, em grande parte, eu consegui observar essas pontuações aqui. Vou só pedir para também, se você teve outra percepção, deixa aqui nos comentários também. Sempre agrega demais, sempre é muito bom ter essa interação aqui com vocês. Mas bora trazendo aqui no ataque 2, que foi quando o Rodolfo terminou sentindo um problema físico e terminou tendo a entrada do jogo. E aí virou um 4-3-3, né? O Bruno Matias um pouco mais recuado, Thomas Bastos e o Cedric avançando um pouco mais, o Arnaldo na lateral, o Hernandes na lateral esquerda, o Jô como centroavante, o Tagliari caindo na ponta esquerda e o Robinho terminou sendo jogado para o lado direito. Mas foi basicamente essa a configuração do CSA no ataque após a saída do Rodolfo. Repetindo, foi um CSA que foi muito pobre no sentido individual. Até me surpreendeu o quanto as mudanças do Marcelo Cabo tiveram algum sentido, né? Realmente foi um CSA que teve ali, deu para perceber algumas alterações, principalmente na saída de bola do CSA, essa presença do Arnaldo um pouco mais do lado direito, e aí você pode dizer se foi boa ou não. Não estou aqui para julgar se foram mudanças boas ou não, ou se foram mudanças que terminaram tendo um efeito contrário. Estou mais para falar que realmente deu para perceber algumas mudanças que o Marcelo Cabo terminou colocando. Mas o resultado, mais uma vez, não veio. E aí eu queria nos comentários, se você deixa aqui, foi culpa do Marcelo Cabo? Foi culpa dos jogadores? Eu acho que para uma estreia de treinador, eu não consigo colocar culpa alguma no treinador. Talvez, se ele tivesse feito mudanças muito drásticas, talvez, mas eu vejo muito mais um elenco muito abaixo. É claro que poderia ter superado sim o América, poderia, mas está em um momento de transição. Então é isso que eu queria trazer, basicamente, a estrutura do CSA para o jogo, essa forma do CSA de sair, com o Bruno Matias um pouco mais avançado, ali com os zagueiros um pouco mais recuados, uma outra forma de sair também com o Arnaldo avançando pelo lado direito. Deixa aqui o seu comentário, deixa a sua participação. Novamente, pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo também, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. A garganta hoje não está tão boa assim, mas pelo menos consegui trazer o conteúdo na medida do possível. Novamente, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima.